noite, lindos, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre 20 mil léguas submarinas do escritor Jules Verne. Jules Gabriel Verne, ou Júlio Verne, como é conhecido aqui no Brasil, nasceu em 1828 na França. A história dele é bem interessante porque ele nunca pensou em ser um autor. No início, o pai queria que ele fosse um advogado, ele até chegou a começar a estudar, só que não se interessava muito pela profissão. Ele tinha uma tendência muito grande às artes, por isso ele procurou mais o teatro, escrever poemas. A carreira literária dele só se tornou possível quando ele conheceu o Heitzel, que era um editor muito experiente que trabalhava com nomes famosos como Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sand, entre outros. E só em 1862, com a ajuda do Heitzel, o Júlio Verne conseguiu publicar sua primeira obra, que se chama 5 dias, 5 semanas em um balão. Uma coisa muito engraçada é que as pessoas achavam que o Júlio Verne realmente tinha viajado para muitos lugares, que ele conhecia esses lugares que ele costumava escrever. Mas a verdade é que ele viajou bem pouco e, pelo que eu pesquisei, nunca esteve em um balão e muito menos em um submarino. Tudo que a gente lê aqui é fruto de muita pesquisa e também de uma imaginação muito fértil. O Heitzel também ajudou muito o Júlio Verne, apresentando para ele um cientista que tinha um grande círculo de amigos também cientistas, e é daí que o Júlio Verne pode ter tirado muitas das informações que a gente tem aqui no livro. Ele é bem exato com relação a muitas coisas. O que ele escreve aqui é importante dizer que não é uma coisa atual, é a ideia que ele tinha do século XIX e muita coisa ele meio que chutou e acabou acertando. Dizem que ele previu inúmeros inventos como a televisão, o helicóptero, iluminação de neon, ar-condicionado, caça submarina e o aproveitamento da luz e da água para gerar energia. Até onde isso é verdade eu não sei dizer, mas que o livro surpreende, com certeza. E depois de 5 semanas em um balão, o ritmo de escrita dele se tornou acelerado e ele acabou publicando grandes sucessos como Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, livros que se tornaram mesmo referências. Desses livros, 33 foram levados ao cinema, gerando cerca de 95 filmes, sem contar com as adaptações. Foram mais de 100 livros publicados, com traduções em 148 línguas. E é por essas e outras coisas que os críticos literários consideram o Júlio Verne como o mestre do gênero de ficção científica. A história começa com um boato de que um narval gigante, um monstro marinho, estaria causando alguns acidentes pelos mares aí do mundo, que ele se locomovia a uma velocidade muito grande e ao mesmo tempo que ele estava, por exemplo, no Oceano Atlântico, ele já estava no Oceano Pacífico, a uma velocidade que nenhum navio na época poderia alcançar. E é aí que as autoridades resolvem sair numa expedição que se chama Abraham Lincoln. E nessa expedição eles reúnem alguns pescadores, pessoas entendidas do assunto que possam capturar essa criatura e matá-la. E aí que entra o nosso personagem principal, que é o professor Aronnax. Ele é um naturalista francês muito famoso, está sempre acompanhado do seu criado e amigo Conselho, que é muito bom em fazer classificação de animais. Lembra daquilo que a gente aprendeu em biologia, dos reinos animais e das suas classes? Então, ele consegue fazer tudo isso de cabeça de uma forma extraordinária. E lá no navio eles fazem amizade com o Ned Land, que é um arpoador canadense, durão, muito bom no que faz. Os três se tornam grandes amigos e logo no começo da viagem acaba acontecendo um acidente com o navio acaba afundando e os três amigos conseguem pular desse navio e vão parar em um submarino. O problema é que nessa época não existiam submarinos, então eles não sabem do que se trata. E é exatamente por isso que eles fizeram a confusão, achando que era um monstro marinho, mas na verdade era um submarino. Esse submarino se chama Nautilus e foi criado pelo Capitão Nemo. O Capitão Nemo é um verdadeiro amante do mar e ele é um grande estudioso, apreciador das artes. Ele tem bastante dinheiro para investir em tecnologia e é por isso que depois que ele constrói esse submarino, ele não conta para ninguém, resolve reunir um grupo para poder fazer longas viagens submarinas. O Capitão Nemo descobriu uma forma de coletar tudo que eles precisam no mar mesmo, assim não tem necessidade de sair para a terra firme para buscar mais alimento,
pra buscar água. Ele consegue até mesmo produzir energia elétrica dentro do submarino. Logo que são resgatados, os três amigos ficam bem apreensivos porque eles não sabem o que esperar. O professor Aronnax é o mais calmo na situação e ele tenta conversar com aquelas pessoas estranhas que eles não sabem de onde vêm. Até as roupas dos tripulantes do Nautilus são muito diferentes do que eles estão acostumados a ver. E aí, depois de alguns momentos de tensão, eles acabam fazendo amizade com o Capitão Nemo e vivem uma grande aventura por vários meses, descobrindo lugares, criaturas, passando por locais que eles jamais imaginavam que era possível se passar por baixo da Terra. E é muito engraçado porque o professor Aronnax e o Conselho meio que se divertem muito por ser da área deles, né? Eles estão ali vendo espécies diferentes, estão classificando, estão conhecendo coisas novas. Já pro Ned Land não é a mesma coisa. Ele é um cara durão que tá acostumado a caçar baleias, a matar os peixes. Então pra ele a única serventia do mar é essa, é trazer alimento e dinheiro. Ele não consegue entender toda a empolgação dos amigos dele, vai ficando um pouco frustrado, porque já faz meses que eles estão ali embaixo da água e não pisam em terra firme. Ele começa a entrar em desespero e a bolar um plano pra fugir de lá. Apesar do Capitão Nemo ser muito legal no começo, receptivo, depois a gente vai percebendo que na verdade ele é um cara bem lunático e ele dá duas escolhas pro professor Aronnax, o Ned e o Conselho: morar no Nautilus pelo resto da vida e conhecer as belezas do mar, ou opção 2, a morte. É claro que por muito tempo eles vão ficar com a opção 1, que é a mais sensata ali no momento. É um livro muito bom, o Júlio Verne é um ótimo escritor. A única coisinha que você vai ter que passar por cima é aprender a lidar com o excesso de termos científicos, o excesso de descrições que ele faz. Então muitas vezes você vai se divertir com a aventura e outras vezes você pode ficar um pouco desanimado porque ele vai descrever em 2, 3 páginas alguns seres marinhos. E isso acontece várias e várias vezes. Mas chega um ponto que você se acostuma com essa linguagem que ele utiliza e a leitura flui. Recomendo pra vocês 20.000 Léguas Submarinas. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, já deixa o seu like aí pra mim. Se você quer recomendar esse livro pra algum amigo, compartilhe nas suas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!